A curiosidade número 2 refere-se ao primeiro jogo de futebol documentado que aconteceu na Inglaterra em 1863. Nesse ano, foi fundada a Football Association, Associação de Futebol, que estabeleceu oficialmente as regras do esporte. O jogo em questão ocorreu em Barnes, um subúrbio de Londres, entre Barnes Club e Richmond Club. A partida foi realizada no dia 19 de dezembro de 1863 e resultou em um empate sem gols. Naquela época, as regras do futebol ainda estavam em desenvolvimento, então havia algumas diferenças em relação ao jogo que conhecemos atualmente. Por exemplo, não havia limitação para o número de jogadores em campo, os marcadores de gol não eram utilizados e os jogadores podiam usar as mãos para segurar a bola. Esse jogo marcou o início formal do futebol moderno e serviu como base para a criação das regras que são usadas até hoje. A Football Association se tornou a primeira entidade a governar o esporte, e suas diretrizes foram adotadas por outras associações em todo o mundo. Desde então, o futebol cresceu em popularidade e se tornou o esporte mais amado e praticado ao redor do globo. A curiosidade número 2 refere-se ao primeiro jogo de futebol documentado que aconteceu na Inglaterra em 1863. Nesse ano, foi fundada a Football Association, Associação de Futebol, que estabeleceu oficialmente as regras do esporte. O jogo em questão ocorreu em Barnes, um subúrbio de Londres, entre Barnes Club e Richmond Club. A partida foi realizada no dia 19 de dezembro de 1863 e resultou em um empate sem gols. Naquela época, as regras do futebol ainda estavam em desenvolvimento, então havia algumas diferenças em relação ao jogo que conhecemos atualmente. Por exemplo, não havia limitação para o número de jogadores em campo, os marcadores de gol não eram utilizados e os jogadores podiam usar as mãos para segurar a bola. Esse jogo marcou o início formal do futebol moderno e serviu como base para a criação das regras que são usadas até hoje. A Football Association se tornou a primeira entidade a governar o esporte, e suas diretrizes foram adotadas por outras associações em todo o mundo. Desde então, o futebol cresceu em popularidade e se tornou o esporte mais amado e praticado ao redor do globo. Bei guten wie in schlechten Zeiten zu